igual na experiência lá, né, do desembarque, quando falei lá daquele filme alemão, A Experiência, né, em que você lembra que, resumidamente, no contexto da prisão de Stanford, lá do modelo de prisão, era assim, né, se separava pessoas da comunidade, você sorteava, pessoas se inscreviam porque queriam participar de experiências em geral. Pegava lá 100 pessoas. Aleatoriamente, você dividia, sem olhar para as pessoas, você dividia 50 vão ser presos, 50 vão ser cuidadores de presos. Ok? Os presos vão ganhar uniforme de preso, os cuidadores de presos vão ganhar uniforme de agentes, etc. E o que aconteceu? Logo depois da experiência teve que ser suspensa por causa disso. Um lado tinha ficado extremamente sádico, o lado dos agentes, e o outro lado extremamente unido, alguns apáticos, alguns já com sintomas, e logo aquilo ia estourar da violência dos dois lados. O que se está falando aí? Além da quarentena, a primeira coisa que ressocializa muito o sujeito, então, é sofrer junto. Se você sofre junto, você cria laços. Sabia que tem até uma dica para quem quer conquistar alguém nisso aí? Você fala? Por essa não me pagasse para dizer isso. Mas tem um estudo bastante interessante, né, da Universidade da Califórnia. Seu brinde. Da Universidade da Califórnia, que mostrava o seguinte: foi feito com vários adolescentes e outros que estavam nesse negócio de paquera, não paquera, e aí eles proporcionavam uma experiência que eu já vou dizer qual é, e depois mediam, sem eles saberem o que estava sendo medido, no longo prazo, quantos acabaram namorando e quantos não namoravam. Por exemplo, convidavam gente lá, o menino escolhia uma menina, e etc., no próprio colégio, que sabia que um estava afim do outro, mas não tinha, ou era aquele negócio, não eram identificados como namorados, correto? Aí, uma das primeiras coisas era fazer um rapel, coisa mais power, mais com segurança, mas que dava bastante medo junto. Descer em montanha-russa, aqueles que tinham medo disso de montanha-russa. E se notou que havia inclusive proporcionalmente, o tempo de relação acabava durando mais daqueles que sentiram mais medo junto. Por exemplo, aqueles que identificaram deu muito medo, tal. A ideia básica é a mesma. Você compartilha a situação de medo junto, você tende a formar elos fortes. Mas não é isso a tal da síndrome de Estocolmo? Não é isso que se chama de síndrome de Estocolmo? Que, na minha opinião, não vou nem abrir para discussão, porque dou o direito de vocês não pensar, é isso que nós estamos em relação à Alemanha. Nós levamos um pau tão grande da Alemanha que estamos apaixonados por eles. É a mesma reação do sequestrado em relação ao sequestrador. No Facebook eu não fui tão bem recebido com essa ideia. Mas, então, olha, quando se fala, né, da síndrome de Estocolmo, de certa forma se está falando também desse processo enorme de ressocialização pelo medo. Veja, o que nós temos no par ali, capturado, num sequestro que dura um pouco mais de tempo. Nós temos eles estão compartilhando um sofrimento muito alto, uma carga de estresse muito alta. O sujeito está na iminência de ser morto, o sequestrador, e o sequestrado também. Aí quem não entende muito o processo diz: como é que pode que de repente o refém está dizendo para o sequestrador: tem um posicionado lá em cima, e o sujeito posiciona ele na frente. Antes, quando não se começou a pensar isso, a partir desse processo, você tinha muito entendimento. Dizer: mas que porra, a polícia está tentando salvar aquele imbecil e ele ajudando o sequestrador. Na verdade, o processo é tão intenso que eles formam um laço curto, mas curto
em curto espaço de tempo, mas que pode durar muitos meses, como os próprios casos iniciais, né? Tanto Estocolmo como depois o caso que virou o caso padrão, o caso da Patrícia, lá nos Estados Unidos. Então, o que nós temos ali? Um medo convivido intenso que forma laços permanentes, de longa duração. Certo? Até aquela discussão na literatura de intervenção internacional, se é melhor, alguns até acham que é melhor a vítima ter sido no Estocolmo, né? Porque, de certa forma, porque é dos dois lados, quando você tem esse processo, o sequestrador também vacila mais em matar a vítima. Ok? Ele também cuida da vítima. Ele se coloca num processo, ele cria uma coisa estranha, porque aparentemente é eu usando a sua morte como moeda de troca lá e de repente nós dois contra eles todos. Cria um par bastante atípico. Mas isso a gente vê em outras situações também, crianças maltratadas, muito apegadas aos cuidadores que os maltratam. A velha da mulher de malandro, né? Não se diz, mas pode ser do homem, pode ser de qualquer outra coisa, daquela ligação extremamente forte com com quem eu vivo aquela situação de muito medo, que pode ser homem, pode ser mulher, pode ser criança, é claro, isso foi apenas a forma como se vê. Então a ideia básica é que o medo compartido ele gera medo, privação, etc. Compartido junto, ele forma muito mais laços do que felicidade junto. Alguns, inclusive, dizem que isso faz parte do porquê que nós somos animais tão depressivos. Há mais de 100 anos que os primeiros psicólogos experimentais já notavam que a nossa memória é melhor para situações trágicas do que para situações de felicidade. Se pede para a pessoa descrever as situações, qual foram os natais que você foi feliz, eles veem que logo a pessoa mistura um no outro e, sei lá, felicidade, era bom, era bem, negócio bem tosco a descrição. Quando é de sofrimento, você já teve cólica renal, você diz, não, mas deixa eu começar, era 9h15 da manhã, estava fazendo bolo de cenoura, aí ferrou. Que a nossa capacidade para, de alguma forma, o nosso mecanismo para aspectos ligados ao sofrimento, etc. Os psicólogos revolucionistas, por exemplo, explicam em grande parte com a necessidade, é claro, de aprender com situações que nos colocam em risco, que é mais necessário para nós do que situações felizes, quase como se fosse lá uma espécie de trauma. O sujeito caiu uma vez de uma certa altura, ele não pode ficar caindo várias vezes para aprender, porque pode ser que ele morra antes. Então, talvez o cérebro tenha mais facilidade em aprender rápido, em armazenar rápido as coisas negativas, justamente pelo medo que acaba passando. Então, você vê, você tem lá os presos numa situação dessa. Uma situação que você pode pensar em relação de caso de Estocolmo, você tem uma situação de medo e privação compartilhada, de pessoas que foram igual, chegaram numa quarentena, foi tirado a roupa delas, foi tirada a identidade delas, foi tirado quase tudo, e elas viraram lá um genérico, colocado com outros genéricos, para sofrer junto, a tendência é a fortalecer.